equívoque em confundir a palavra empírico com a palavra científico e de confundir o termo racional com o termo filosófico. Basicamente, a distinção entre a psicologia científica e a filosofia da psicologia não está baseada na parte empírica, na parte racional, porque a psicologia, a filosofia da psicologia, ou a psicologia chamada metafísica, ela também é empírica, ela também se funda na experiência. Mas está sim na maneira de visualizar um objeto que é o mesmo para ambas disciplinas, observar sobre diferenças formais sobre o objeto, enquanto a parte da filosofia, da psicologia, dedica-se a essas diferenças formais, a parte dedica-se a diferenças materiais da mesma experiência. Não é que ambas são empíricas, partem da experiência, mas é que dessa experiência uma dedica-se a estudar as diferenças formais domésticas ao objeto, que é o parte psíquico. E as diferenças materiais também intrínsecas ao mesmo objeto. De forma que a filosofia, parte filosófica da psicologia, por ser predominantemente especulativa, ela distingue-se da parte científica, que é principalmente inquisitiva. Mas ambas são, sem dúvida alguma, empíricas, ambas funcionam sobre a experiência psíquica. E essa divisão, portanto, não tinha significado, não devíamos e nem devemos de modo algum considerá-la, porque a divisão entre filosofia da psicologia e psicologia científica perfeitamente distingue os dois aspectos que nós salientamos até. Na verdade, a psicologia, tratada do ângulo filosófico, tem tido o seu objeto melhor delineado através do tempo, enquanto que a psicologia científica encontra-se atualmente em graves dificuldades devido à invasão que se deu neste campo de uma série de autores e de psicólogos. Tem o devido preparo do próprio e puseram-se a construir inúmeras doutrinas, teorias, visualizações diversas, maneiras várias de entender o fato, do modo que isso trouxe como consequência a perda de uma nitidez sobre o assunto devido à confusão que está se dando entre o fato psíquico e outros fatos. E alguns autores até modernos que eu mesmo ao profetizar um completo uso da psicologia e impacto da confusão brilhante. Mas do que derem pessoas que são facilmente vamos por se tratar do mútuo. Não compreendendo a característica específica do ato psíquico, alguns procuram reduzir a fisiologia do sistema nervoso. Outros não além a própria fisiologia. E outros, para não ficarem muito aquilo, procuram levá-la até para o campo exclusivo da biologia. Ora, devido ao conceito desta espécie, seria natural que a psicologia, sendo absorvida pela fisiologia, o bem-estar, por exemplo, seria uma atos psicológicos
e caráter predominantemente fisiologista. Também por sua parte, o ponto de análise da aprender que está e psique, Newton, também um objeto da psicologia, como nós vamos ter a oportunidade de ver mais adiante. A tendência fisiologista termina finalmente por tornar a psicologia dentro do campo do materialismo, da concepção materialista do mundo, que aliás é uma concepção das mais fracas e mais suaves. Então, isso leva-nos a questionar tanto porque ainda na psicologia estão surgindo grupos de outro valor e de outra capacidade que totalmente fazendo investigação sem se deixarem levar por preconceitos de caráter nem racionalista, nem idealista, nem de materialista. Que lá propriamente um materialismo caracteriza-se entre a dualidade psique e alma e corpo, dá apenas a realidade a sono, negando o corpo, negando consequentemente a realidade propriamente e que mecanologia de querer epifenomênica, o epifenômeno do próprio corpo. A concepção idealista, o espiritualista, de a dar todo valor à psique e dar a realidade das todo. A concepção racionalista, onde a considerar um paralelismo entre psique e sono. Uma concepção concreta que segue as linhas da filosofia positiva, vê completamente diferente, vê o composto, vê a presença das duas culturas fundamentais da psique, que é dentro da psique como são a tua separabilidade no sentido de funcionamento, como o funcionamento de um composto, não é paralelismo, mas uma concepção psicossomática que é a mais segura da psicologia e que é aquela que seguia os psicólogos do passado. Cuidado, há excessos, desde o biológico ao físico-químico, e até que reduza o físico-químico a pelo mecânico. E quero explicar até que outros fatos oposou pelo teórico, porque desde o momento de não fomos capazes de nitidamente distinguir as diversas histórias do jogo dela, e que ela tem uma característica específica distinta e tem um modo de ter completamente distinto, são naturezas distintas, mas geradoras de tremendo dela. Levamos, por enquanto, a psicologia, aspectos reflexológicos, tem a tentativa de reduzir os fatos psíquicos a meros fatos reflexológicos. E da teoria, uma parte da teologia. Agora, tudo que uma grande parte da técnica eu posso se explicar pela psicologia, mas não posso explicar todos. Quando, por exemplo, o ser humano para essa questão nítida, estamos ligados, você fazer um parede, esperar que te jogue para melhor entendimento, quando ele fala então, entre o que é matéria contingente e o que é matéria necessária, isso está feito à noite, e essas explicações da lógica perdem o seu sentido. Mas assim, por exemplo, quando se trata de matéria com Deus, pronta todo portanto de coisas que são o que são, mas que poderiam ter ou podem vir a ser diferentes do que são. Inclusive poderiam não ter. Assim, por exemplo, se nós entrarmos com o cavalo lato com carro, essa afirmativa é uma afirmativa contingente, porque a matéria é contingente. Não quer dizer que, de modo absoluto, todos os cavalos têm um percontar. Tudo que acontecer, nós pé. É burro que existem cavalos em destino. Muito bem. Quando trata de matéria compreende que toda afirmativa universalista é a regra geral.
ele admite a culpabilidade de teres diferentes. Não quando se trata de matéria necessária, a afirmativa é universalista e absoluta. Assim, por exemplo, quando dizemos que tudo que tem anterioridade a outra prioridade, ou para até o corofone, considerador, arqueológico, ontológico, também, de modo algum, haverá um ser anterior ao outro que não tenha essa prioridade. Nós tratamos já de matéria monetária. Ora, como já viu, a diferença da psicologia tem o quê? E a psicologia que adopta o tratado está absolutamente querida. Enquanto a primeira versa sobre as diferenças materiais o tempo, a segunda versa sobre diferenças formais, das quais muitas são necessárias. Ora, acontece que, pelo que diria Pitágoras explicar tudo pela reflexologia, nós poderíamos chegar à conclusão que os reflexos são os jogadores de todas as nossas reações têm. Ora, acontece, por exemplo, que não há nenhuma emoção, não há nenhum aspecto fisiológico que possa atuar ou impedir que a prioridade seja concebida como alguma coisa que segue a posterioridade. Quer dizer, o ser humano pode ver que as emoções que desejar ter, as suas poderes tê-las. A poder ter todo de reflexo imaginário. Nada mais da sua mente de que ele esteja estado normal, podendo conceber que o anterior, em relação ao posterior, não tem a prioridade de primeiro sobre o segundo. Quer dizer, não há mudança nenhuma. Não há nenhuma aplicação de caráter psicológico, de caráter fisiológico, material. Não há nenhuma aplicação de defeitos dessas matérias que possa modificar a matéria necessária. Ora, essa distinção, desde que seja nitidamente compreendida, nos faz verificar que o ser humano, na sua parte racional, pode trabalhar sobre a matéria necessária, sofrer as influências e que somaticamente podem atuar sobre o seu psiquismo. Podem ter, totalmente, estamos tratando aqui de casos normais, não casos de lucro, indanidade, que podem chegar aos maiores absurdos. Normalmente, nessa parte da matéria necessária, não há nenhuma influência histórica de classe, economia, sociológica, política, que possa modificar os seus princípios. Esses princípios são válidos e intemporais, tão privados. Desde todo ponto, o caçador tem prioridade sobre o consequente, desde todo o tempo. Não teve um começo, não teve. Podemos haver um pouco, na própria eternidade, a anterioridade tem uma prioridade sobre a prioridade. De maneira que é preciso que a psicologia, ao compreender essa distinção entre a matéria necessária e a matéria contingente, a primeira, que é o objeto principal das lutas especulativas, e a matéria contingente, que é o objeto principal dessas práticas, do psicólogo, paca, dito, da distinção, ele não poderia, de maneira nenhuma, chegar à afirmativa que é o bom suco de que as nossas emoções, que o nosso modo de sentir, que as influências meteorológicas ou raciais, etc., possam modificar essa esquemática que corresponde à matéria necessária. Ora, o ser humano, tendo um ser racional, capaz de trabalhar com matéria necessária, ele não pode de maneira nenhuma reduzido ao mero animal, porque não é o mero animal. O animal não é capaz de trabalhar com a matéria necessária, ele é apenas capaz de trabalhar com a matéria contingente. Esse ponto é importante, isso para evitar que as conclusões que são muito comuns verificarem entre o psicólogo que mantém a devida formação filosófica. Prosseguindo ainda, numa análise filosófica do assunto, podemos dizer o seguinte: por dizer algum, a mente humana é capaz de alcançar
a postulados, os dados e a matéria necessária. E poderíamos também dizer que ele só tenta isso depois de uma longa evolução psicogenética. Uma dívida que a psicologia evolutiva usa muito nos nossos estágios, porque passa a inteligência humana para chegar a este ponto. Mas desde que ele chegue, desde que ele alcance, e que essa matéria necessária desprende-se totalmente da influência da matéria contingente, passa a ter uma validez e em si mesmo revela que a nossa mente procura um princípio dessa distinção. Porque não é possível que essa distinção se desse sem que eu goste um princípio que fosse a razão suficiente da mesa. Os alemães não possuem essa capacidade. Essa capacidade possui o ouro, o que pode criar no homem um princípio distinto daquele que constitui o princípio da animalidade. O homem atualiza um poder, uma potência, uma capacidade que não atualiza o animal. Isto revela que é um princípio distinto, porque, do contrário, essas modificações, essas maneiras distintas de considerar, poderiam, por razão de ser, no princípio dela, poderia, portanto, uma ausência total, o que é absurdo, ontologicamente absurdo. Então, isso veio provar que o ter humano princípio possui um princípio racional, princípio que é o que dá a razão suficiente das operações intelectuais que versam sobre matéria necessária. Nada não há moção de espécie alguma. Não há modificação de qualquer caráter social, econômico, racial, histórico, de qualquer espécie que possa modificar tais princípios. Assim, por exemplo, a matemática construída toda matéria necessária, como por exemplo a coisa que constrói a geometria, como se constrói a matemática em geral, ela não pode sofrer nenhuma modificação a motivar pelas modificações de quaisquer instantes que possam se dar no homem nas suas relações entre seus semelhantes ou dele em relação aos seus cônjuges. E esta matéria necessária, vejo ou trapato teu, em hoje tem como verdades que são eternas. Todas essas conclusões que se apresentam na psicologia se devem aos psicólogos terem esquecido uma coisa importante, é que o verdadeiro objeto da psicologia é o homem, e é o homem em todos os seus aspectos, somáticos e psíquicos. É o homem enquanto homem, é o homem na sua vida consciente, na sua vida inconsciente, no seu comportamento, nas suas reações. É o homem como objeto de investigação, de investigação científica, que vai se dirigir sobre os seus atos, sobre as suas potências, sobre os seus hábitos. E, como temos materialistas, a mente do homem for somente uma peça de mecanismo psicológico, então, nesse caso, a psicologia não seria nada mais do que uma disciplina dependente apenas da biologia, que, como que alguns formalistas, como certos racionalistas afirmam, de que a mente é uma substância autônoma que existe com completa independência do corpo, então teria que concluir a impossibilidade de uma ciência psicológica que se baseasse apenas nos métodos de observação. Mas nós colocamos uma posição concreta na psicologia, e que o homem é uma criatura corpórea, que é formado de matéria e do espírito, que é de estômago e de psique. Apresenta as operações intelectuais, cujas operações intelectuais não têm algumas correlativas materiais, e que o pensamento humano
ou tudo se funda sobre o ordinário, se nós raciocinamos toda esta visão concreta da vida letal do homem, então nós faremos a psicologia como ela deve ser feita. Ora, eis um ponto ainda que temos que salientar. É necessário compreender isto, que a psicologia hoje é objeto não só de investigação científica, mas também de psicologia filosófica, de especulação filosófica. Quer dizer, e deve-se ter um cuidado muito grande ao apreciar os fatos psíquicos para saber classificá-los dentro do que constitui propriamente a ciência e dentro do que constitui propriamente a filosofia, mas sem deixar de reconhecer que eles se dão simultaneamente, juntos e, de certo modo, inseparados. Como naturalmente fácil muitos confundirem os métodos da ciência com os métodos da filosofia, compreensível também que essas divergências se deem e estas fujam. Se tomarmos em consideração o que dissemos até aqui, todos os aspectos que nós fixamos, essas conclusões querem ser perfeitamente afastadas. A ciência pode subministrar à filosofia os dados da experiência que permitirão uma dedução filosófica. Uma motivação científica não pode, de maneira alguma, querer transformar a pequenina apenas algo que dependa dos alimentos que come ou das influências meramente do ambiente circunstancial. É preciso verificar que a mente humana vai se libertando e vai construindo uma esquemática própria com a qual ela trabalha. Assim é preciso verificar um ponto importante, que as proposições da psicologia filosófica não estão fundadas em fatos científicos. Eles não podem ser nem aceitos nem repudiados com apelos que acaso se faça a tais fatos. Porque, provavelmente, são muito simplesmente, porque o que devemos construir dentro da psicologia filosófica é fundado na especulação. É aquilo que nos é dado, sem dúvida alguma, como ponto de partida da investigação, da observação, mas através de reduções algéticas que se faz, alcançando, consequentemente, a esquemas que não são mais temporais, nem mais dependentes das modificações de caráter filosófico. Assim, um trabalho bem feito na psicologia, dando análise filosófica como um estudo científico. A parte filosófica vai responder a questões fundamentais sobre a natureza do homem. E a ciência, a parte científica, vai analisar, estudar e resolver pormenorizadamente o problema dos exatos, das potências e dos hábitos da alma humana. Em toda a possibilidade do psicólogo ser também um filósofo e do filósofo ser também o psicólogo, alguns asseveraram que é impossível, em grande sentido, ser um grande filósofo. E outro, por hipocrita, há um grande filósofo ser um grande sentido. Isso é um gravíssimo erro. Se nós vamos considerar a filosofia sob o lado apenas da erudição, sob o lado apenas do conhecimento ilustrativo de todos os pormenores do desenvolvimento filosófico, é natural que uma mente humana está totalmente impossibilitada de alcançar a tudo quanto o homem realizou nesse setor. E o mesmo se daria se um científico se dedicasse a ilustrar apenas o seu espírito com todos os acontecimentos, com todos os pormenores do desenvolvimento da ciência a qual se dedica. Mas
A visão, a visão ontológica, a visão ontológica, o conhecimento das leis que regem o ser enquanto ser e os seres enquanto especificamente são o que especificamente são, esta ciência e a dialética correspondente a ela é possível ser adquirida por qualquer pessoa que tenha uma mente relativamente forte, no entanto também relativamente curto. E o que lhe daria, então, possibilidades de trabalhar na sua disciplina sem perder as ligações que deve manter com as raízes da filosofia, como também de trabalhar na filosofia sem perder as ligações que esta deve ter com o ciência. Um preconceito moderno que surgiu do especialismo próprio da nossa época é que se formou em torno desta cooperação, julgando-a impossível. É uma falsidade que revela fraqueza do conhecimento filosófico. É o que acontece com algumas pessoas que julgam que para se conhecer bem Aristóteles ou para conhecer-se bem a Platão, há necessidade de ler todos os exegetas, conhecer a obra, as controvérsias que surgiram no decorrer desses 20 e tantos séculos em torno destes dois luminares do pensamento grego. E tem eles que sem esse conhecimento ninguém está devidamente autorizado a tratar desses autores. Dessa forma, se assim fosse verdade, ficaria para sempre fechado os caminhos do conhecimento humano. Quer dizer, a proporção que o homem progredisse no conhecimento, ele cada vez mais se afastaria da totalidade, para ter uma visão totalmente deformada, porque ela se atingiria apenas ao âmbito da sua especialidade. Não compreender que é possível cooperar uma multi-universalista com uma multi-particularista, que é possível possuir o conhecimento dos postulados fundamentais da ontologia, para com eles poder trabalhar com a sua especialidade, é o que gerou esta concepção, que é tão perniciosa, porque ela, por sua vez, provoca em muitos especialistas a convicção de que só lhes cabe uma solução: dedicar-se exclusivamente à sua especialidade, desligando-se do contexto geral universalista do pensamento humano, porque este contexto estaria para todo sempre alheio ao homem. E se assim fosse verdade, chegaríamos então a uma humanidade composta apenas de cérebros particularistas, tornando-se então para todo sul a visão universalista. Então, é simplesmente calamitoso que algumas mentes humanas cheguem a fazer essas afirmativas. Isto revela uma completa incompreensão do que é propriamente a filosofia e do que é propriamente a ciência. Porque nós, senhores, há muitos cientistas que não sabem claramente o que é ciência. Muitas vezes não sabem o que é a ciência particular a qual eles se dedicam. Traz uma confusão de tal modo que lhes obnubila completamente o pensamento e o torna incapaz de uma visão mais clara. Ora, se assim chegássemos a este ponto, a esta posição, e se isso fosse realmente a verdade, nós estaríamos numa humanidade que não se poderia mais comunicar, os seus indivíduos não poderiam mais comunicar entre si. Um abismo seria tratado entre todos os homens. Chegaríamos então a uma atomização no sentido mais estreito e mais absurdo. Todos estariam totalmente separados uns dos outros, e não haveria mais possibilidade da humanidade encontrar-se senão nas coisas mesquinhas, nas coisas inferiores e só menos importância. Isto é um verdadeiro pecado contra o espírito. Isto
representa uma atitude nármida em relação à própria inteligência humana e também uma macro-atenção que aqui há grandes possibilidades. Entre o cientista e o filósofo, o abismo que se formou nestes últimos séculos houve de uma má compreensão do que seja ciência e do que seja filosofia. Agora, repetimos, se julga que um homem, para conhecer filosofia, pode conhecer todos os autores, deve ter lido tudo que se escreveu, então, realmente a mente humana, dada a sua precariedade, dadas as suas limitações, está totalmente impossibilitada de alcançar essa conexão. Mas, se ela fundar-se numa visão ontológica universalista, conhecendo as leis da ontologia, os princípios ontológicos, os grandes adágios que a filosofia já possui de modo definitivo, tendo uma visão objetiva e concreta da filosofia, poderá, dentro da sua especialidade, não mais desligar-te da universalidade. Então, esse cientista será um tipo criador e trabalhará com uma segurança que ele nunca teve ao dedicar-te à especialidade a qual ele transformou no objeto principal das tuas investigações e do seu estudo. O objeto próprio de estudo da psicologia é, portanto, a criatura composta de corpo e psique. Vamos explorar bem o que significa este composto de corpo e psique. Deve ser entendido do seguinte modo: há dois princípios constitutivos da essência do homem. É a matéria-prima e esta psique, esta alma racional. Isso que constitui propriamente o contexto corpo e espírito, o corpo e alma, o corpo e psique. Quanto à existência do corpo, é uma evidência de per se. Quem possua a alma como um princípio em ato das suas operações, isso é manifesto pela presença dos atos vegetativos, sensitivos e racionais, que não podem ser explicados apenas pelo corpo. E São Tomás tem um argumento muito poderoso para provar que assim é. Por quê? Se o corpo do homem, enquanto corpo, fosse o princípio das suas operações, então não haveria nenhuma razão para negar que todos e cada um dos corpos não fossem vivos. A vida, portanto, tem um princípio independentemente do corpo, porque, do contrário, todos os corpos seriam vivos e manifestariam atos vitais. O problema que surge para a psicologia filosoficamente considerada consiste em saber qual a relação que existe entre o corpo e a alma. Este é o tema principal da psicologia filosófica, sobretudo porque ele vai investigar não só sobre o ser desse corpo, como também sobre o ser desta alma. Corpo e alma, portanto, são considerados como coprincípios radicais da psicologia.
e a maneira como nós conhecemos, como nós consideramos os atos, as potências e os hábitos da criatura humana, então vai variar segundo o ponto de vista que nós adotarmos a respeito da alma, que é o princípio radical, e a respeito do corpo, que é o co-princípio material da criatura. Assim, é preciso distinguir a consideração sobre os atos do homem como atos apenas de sua alma ou apenas do seu corpo, ou então de sua alma, como forma o seu corpo. O problema que surge então aqui exigindo uma solução não é propriamente a relação da alma com o corpo, mas da alma com o substrato material que ela forma. Vamos procurar, primeiramente, a solução que nos foi oferecida por Aristóteles, para depois estudarmos as diversas soluções que foram apresentadas e qual, em suma, poderia ser a posição da filosofia concreta em torno desta matéria. Esse será o objeto propriamente da nossa próxima palestra. Vamos dar um esquema da matéria a ser examinada, então. Primeiramente, analisaremos a doutrina heliomórfica de Aristóteles, que vai aceitar como dois co-princípios da criatura humana a ele, a matéria, e a morfê, a forma. Uma sendo o princípio das mutações e outro o princípio da permanência. Vamos analisar, dentro da concepção aristotélica, a natureza dessa matéria e a natureza dessa forma. Vamos verificar qual é a importância que tem esta concepção. Vamos analisar o homem, segundo Aristóteles, como uma criatura heliomórfica. Vamos também alinhar as principais provas e argumentos apresentados no decorrer do tempo em defesa da natureza heliomórfica do homem. Teremos então que percorrer o estudo da sensação, da emoção, o fluxo das funções superiores que também das inferiores, o tema do eu, a unidade desse eu, a adoção ao sofrimento e à morte, a unidade da forma substancial do homem, para finalmente, depois de analisarmos as contribuições de São Tomás, então nos dedicarmos às explicações neuromórficas, como são, por exemplo, as teorias interacionistas, as teorias paralelistas, para finalmente apresentarmos então as refutações que possamos dar a essas doutrinas, para finalmente esboçarmos a concepção concreta sobre a natureza do homem, que será então um ponto de partida para as futuras palestras que versarão sobre tema analítico, palestra conferida em 17 de novembro de 1955 em São Paulo.